soberano, que é aniversário, né? E eu ganhei um presente hoje, irmãos, olha que coisa maravilhosa. E a pessoa que me presenteou não sabia, né? Que é o nosso irmão Daniel, que está aqui. Permita-me falar, viu, Daniel? Às vezes você não queria, eu sei que você não queria, que você me entregou até lá fora, mas eu precisava por conta disso. Ele tem participado conosco, nosso querido Daniel, e ele me mandou uma mensagem outro dia que me alegrou muito o meu coração. Ele falou assim: pastor, eu queria que o senhor me desse uma dica de Bíblia para eu poder comprar, né? O pastor ama ouvir isso, irmão. Crente querendo Bíblia, isso é maravilhoso. E eu peguei e dei 4 dicas de Bíblias para ele. Eu falei, ó, as 4 eu tenho. Na verdade, uma eu não tenho. Que quando eles roubaram o meu carro, ela estava lá no carro. Então eu estou te recomendando 4 que eu conheço. Uma delas está aqui comigo, né? Não, na verdade essa não. Essa aqui não é de estudo, não. Essa que está aqui é só porque é letra grande, que o óculos, né? Você já viu. E aí eu falei com ele, a Thompson é que eu não tenho. E aí ele foi e me presenteou, irmãos, com essa Bíblia aqui hoje. Deus te abençoe, viu, Daniel? É aniversário, meu presente de aniversário, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Vamos para os recados, glória a Deus. Vamos para os nossos recados, a nossa agenda da semana. Segunda-feira, nossa reunião de oração, às 20 horas. Nós temos nos reunido, tem sido um tempo precioso. E eu convido a você a participar conosco. Segunda-feira, reunião de oração, dirigida pelo nosso querido irmão Diácono Valtair, que é uma bênção aqui na vida da igreja. Na quarta-feira, o nosso culto semanal. Quem vai estar pregando vai ser o presbítero Mauro Fiuza, meu pai. Ele vai estar pregando sobre este tema, cuide da morada do Espírito. Então, na quarta-feira, 7h30, o presbítero Mauro vai estar pregando. Quinta-feira, nós temos resgate. O irmão Valtair vai confirmar lá, perto do contato social, né, que vai ser. Está precisando muito de uma visita lá, irmã. Nós estaremos lá visitando. No sábado tem evangelismo. Eu não coloquei o horário, Débora. Eu não sei se confirmou. Confirmou qual que é o horário? Pois não. Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vim aqui à frente porque eu quero encorajá-los a estar conosco nesse evangelismo do sábado. É o nosso último evangelismo do ano. Normalmente nós o fazemos ao último sábado de todo mês, e esse vai ser o último do ano. Só que nós faremos um evangelismo noturno. Qual que é o nosso intuito? É estarmos na igreja entre 19 e 19h30 horas. Nós estaremos aqui cheio de balões vermelhos, com frases evangelísticas. Então nós vamos nos organizar para sair em torno de 1000 balões daqui. Então nós vamos rodear a região, o entorno aqui da igreja, e nós vamos colocar nos portões, aonde nós pudermos, esses 1000 balões com frases evangelísticas. E eu gostaria muito, nós do Ministério de Louvor, de contar com a sua presença, porque são 1000 balões, então tem muito trabalho a ser feito. O nosso objetivo é sairmos daqui da igreja por volta de 9h30, para que a gente também não saia tão tarde assim, né? Enfim, por causa da vulnerabilidade mesmo, para a gente evitar qualquer transtorno no caminho. Mas o objetivo é esse. Nós nos encontraremos aqui entre 7 e 7h30, nos organizaremos, muita coisa para ser feita, para que a gente possa sair daqui às 9h30 da noite. E eu conto muito com a participação dos irmãos. Se você tiver disponibilidade, vai ser um prazer ter vocês conosco. Amém? Irmãos, venha, participe. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Domingo, então sábado, 7h30 da noite, né, 19h30. Domingo, Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco eu vou pôr a arte para falar um pouco sobre isso. No domingo à noite, nosso culto de adoração. O presbítero Anderson vai estar conosco. Ele que é membro do conselho lá da sede. E ele vai pregar sobre esse tema. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Veja que nessa semana, tanto na quarta quanto no domingo, sem que os pregadores tenham conversado, os dois vão estar pregando sobre a pessoa do Espírito Santo. Venha, participe. No domingo que vem, irmãos, pela manhã, nessa nossa Escola Bíblica Dominical, eu estou fazendo um convite aos irmãos, que o nosso irmão André Mucel, professor nosso aqui da EBD, que é uma bênção, ele vai estar falando sobre esse tema. Ele purificará os filhos de Levi. Esse convite é para toda a igreja e é uma intimação para o Ministério de Louvor. Nós vamos falar sobre o Ministério de Adoração. Ele vai estar dando essa aula e você está convidado a participar conosco. A nossa EBD que é de 9 até as 10h30. Nós somos bem criteriosos com o horário, então de 9 até ali às 10h30, para não comprometer o seu horário do almoço. Tem algumas coisas acontecendo aqui nesse mês de novembro na nossa igreja, que nós queremos relembrar aos irmãos, que
é o nosso relógio de oração. Nós estamos em constante oração. Os irmãos ali colocaram o horário, que estão orando, e tem sido uma bênção. A igreja tem experimentado e experimentará de toda essa semente que nós temos semeado a partir da oração. E outra coisa que nós temos feito também é aproveitado esse mês de novembro até a nossa ceia de dezembro para nos consagrarmos a Deus. Mês de novembro, mês da consagração, jejum, oração, abstinência. Tem sido um tempo precioso para a nossa vida, para Deus trabalhar em nós, moldar o nosso caráter, e nós temos feito isso. E como resultado desse trabalho, quando nós encerrarmos na ceia, na segunda-feira seguinte, nós teremos um culto aqui na igreja com o nosso irmão pastor Marcos Júnior, numa segunda-feira, 9 de dezembro, 19h30, na nossa reunião de oração. Pastor Marcos Júnior vai estar pregando. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Só isso? Fechou? Pode colocar a arte. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 28. Você foi encontrando, vai ficando em pé no seu lugar. Nós iremos ler esse texto e depois você vai se assentar para ouvir a palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 28, eu quero ler com você alguns versículos. E por favor, você que pode, se coloque de pé, só por um instante, daqui a pouco você vai sentar, para lermos juntos a palavra de Deus, como de costume, em pé. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao 4. Eu peço a sua mais absoluta atenção para a leitura do texto, porque hoje à noite é uma história que tem muita história, e a gente vai precisar prestar atenção no que vai ser fundamentado, especialmente a partir dos textos que leremos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 1 até o 4, leremos, diz assim: Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Vem comigo lá para o versículo 19, nós iremos ler até o versículo de número 24. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo de número 19. Está comigo aí? Amém? Diz assim o texto, versículo 19: Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o ajudou, porque Acás tomou despojos ou tesouros da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém ele não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era esse o rei Acás. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína, e a ruína de todo Israel. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços os utensílios da casa de Deus,
fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Nós acreditamos que ela é lâmpada, Deus, para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A luz dissipa as trevas, toda a escuridão, Deus, que ainda habita em nós, sai a partir do poder da Tua palavra. Portanto, Deus, fale conosco aqui nessa noite, que o Senhor possa, Deus, trabalhar de uma forma ímpar aqui nessa noite, que o Senhor sonde os corações, conheça as necessidades, as dificuldades, e que a Tua palavra seja cura para nós aqui nessa noite. Eu te entrego esse momento da exposição da Tua palavra, Deus, nas Tuas mãos, e que toda dispersação, desatenção, preocupação, todo espírito maligno, ladrão de semente, tudo que queira roubar a boa semente da Tua palavra, saia do nosso meio. Que nós tenhamos aqui um ambiente de liberdade, de paz, para a exposição do Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Cristo. Amém. Se assente e dê um aplauso a Jesus mais uma vez. Meus irmãos, lembro-lhes, para repetir para o irmão do lado, que aqui no Industrial pode dizer para ele: nós não conversamos na hora da pregação. Está dito, certamente ele vai ficar absolutamente constrangido de conversar com você. Meus queridos, hoje nós iremos prosseguir com essa nossa série de sermões que começamos há exatamente 4 meses atrás. Eu tenho abordado sempre, nesses últimos 4 meses, um rei da história de Israel que eu entendi que faz parte dos piores reis da história de Israel. Eu iniciei essa série de exposições falando com os irmãos sobre o rei Salomão. Eu preguei sobre a ruína de Salomão, o desvio de caráter e a queda de Salomão. Depois eu trabalhei com os irmãos sobre o rei Manassés. Caminhei por toda a vida de Manassés com os irmãos. E depois, no último mês, eu falei com os irmãos sobre o rei Acabe. Preguei para os irmãos sobre toda a história do rei Acabe e a sua ruína. E nessa noite nós estamos diante de um rei que dos 5 que eu vou pregar, mês que vem eu falo sobre o rei Saul. Mas dos 5 que eu vou pregar, certamente Acaz é o mais desconhecido deles. Acaz não é tão famoso como os outros. Ninguém faz novela de Acaz, né? Acaz ele é menos conhecido. Acaz tem uma história curta nas Escrituras. Mas é uma história que, se vocês já prestaram atenção no texto que lemos, uma história que ofendeu profundamente ao nosso Deus. Acaz é esse homem. Eu lembro aos irmãos um pouco sobre a história de Israel. Isso é importante para que essa história dessa noite ganha ainda mais peso. A história de Israel, e eu avanço nela, com a saída do povo do Egito e a ida para a terra de Canaã. Nós nos lembramos que desde o Êxodo, Deus foi alertando o seu povo para que quando entrassem na terra prometida, eles não se prostituíssem com os deuses das outras nações. Ou seja, quando eles entrassem em Canaã, eles não deveriam praticar a idolatria, não se esquecer do Deus que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Deus os alertou sistematicamente sempre sobre isso. Porém, você conhece a história que quando eles entram na terra de Canaã, passada a primeira geração, o livro de Juízes diz que se levanta uma geração que não conhece a Deus. Eles se desviam e ali a gente começa a viver um processo em Israel de absoluto desvio, arrependimento, retorno, juízo, desvio, idolatria, e fica essa oscilação. Lembre-se que até aqui Israel não tem um rei sobre si. Não há um rei sobre a nação. Não existe monarquia em Israel. Quem governa Israel é o próprio Deus. E Deus faz isso pelas mãos dos juízes, pelas mãos dos sacerdotes. E Deus usava os profetas. Quando os sacerdotes se desviavam, Deus levantava profeta para alertar o povo e o sacerdote que eles estavam se desviando.
Mas, meus queridos irmãos, Israel começa a olhar para as outras nações. Israel começa a perceber que as outras nações têm um rei, alguém onde eles podem olhar e os encorajar. Israel então começa a cobrar a Deus e a Samuel, que é o profeta do momento e sacerdote, que Deus desse a eles um rei. Deus abre concessão e aí vem o nosso rei do mês que vem, que é o rei Saul. Ali começa a monarquia da história de Israel. E a monarquia da história de Israel é uma história fascinante, fantástica. Ela dura quase 400 anos. Inicia-se com um reino forte, unificado, especialmente em Davi. Mas ela se encerra com o cativeiro babilônico, com o território de Israel destruído, devastado, tudo acabado, templo no chão, muros destruídos e queimados a fogo. Essa é a história da monarquia de Israel, um fracasso total. Eu preparei um gráfico aqui. Pode colocar o gráfico aqui, só para que os irmãos tenham uma noção. E se você quiser esse gráfico depois, você que tem meu telefone, tem lá naquele quadro de aviso também, você pode me pedir, que isso aqui vai te ajudar muito a ler a Bíblia, para você entender. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Os reis de Israel, os reis de Judá e Israel. Esses 3 reis de cima são os reis dos reinos unificados, que é Saul, Davi e Salomão. Depois do reinado de Salomão, o reino é dividido em 2, que é o reino de Judá, que é o reino do sul, o reino de Israel, que é o reino do norte, também chamado de Efraim. E aqui nós temos os reis que reinaram em Judá, e aqui nós temos os reis que reinaram em Israel. Essa mãozinha aqui é uma mãozinha, ela está assim, ó, negativa, porque todos os reis que reinaram em Israel foram reis ímpios, todos. Tanto é que o reino de Israel acaba primeiro, 722 a.C., que é o cativeiro assírio. Acaba todos os reis ímpios. Já o reino de Judá é um reino onde os reis oscilam, tá vendo? Alguns são ruins, outros são bons e outros, note, são médios. Não são nem tão bons, nem tão ruins, mas são médios. Eu não sabia, né, que Deus tinha essa avaliação, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre. E é esse rei aqui, que nós estamos diante dele, ele está aqui como um rei ruim. E ele vem numa sequência de 4 reis médios, e eu vou te explicar isso. Então, percebendo esse gráfico, você vê essa oscilação, até lá embaixo no rei Zedequias, que é o cativeiro babilônico. Então, deixa esse gráfico por enquanto, daqui a pouco a gente volta com o mapa. Então, meus irmãos, olhando para essa história, a gente percebe muito o quanto que os reinos perambularam ou capengaram na fé. Especialmente Israel, que ninguém serviu, mas Judá, que oscilou. Note, meus irmãos, que quando Israel andava desviado, Deus tinha os seus profetas para alertar. Olha, o juízo vai chegar, o juízo vai chegar. Eles não se arrependeram, o juízo veio. E quando Judá está desviado, quando é um rei desviado, a profecia aponta também para o reino do norte, falando, olha, lembra do que está acontecendo, ou do que aconteceu com Israel. Vai acontecer com Judá o mesmo que aconteceu em Israel. Então a profecia, ela é paralela. As formas de avaliação que Deus faz na Bíblia, preste atenção. Preste atenção. Quando o rei é bom, Deus diz assim, e ele foi como Davi, seu pai. A referência de um rei bom é Davi. E aí, quando o rei é ruim, Deus diz assim, e ele não andou nos caminhos de Davi, ele foi como os reis de Israel, porque todos são ruins. Essa é a avaliação boa e essa é a avaliação ruim. Quando é a avaliação média, a Bíblia diz assim, e ele fez o que agrada ao Senhor, embora não se igualou a Davi, seu pai. Então é o cara que é medíocre, né? Está na média ali, passou raspando de ano, né? Esse rei Acás, ele vem nessa sequência desses 4 reis. Ele recebe um reino que não é um reino ímpio, é um reino oscilante, mas é um reino que, conforme a fala do próprio Deus na sua palavra, é um reino que ainda permanecia fiel.
E esse Acás vai receber esse reino. Portanto, esse homem, ele tem uma oportunidade. Eu já começo falando sobre ele. Qual que é a oportunidade que Acás tem? Ele recebe um bom legado. Ele recebe um reino que ainda não está desviado. Acás, ele tem a oportunidade de entrar para a história como um bom rei, porque ele não recebe um reino idólatra, ele não recebe um reino perdido no pecado, ele recebe um reino que ainda adora Deus. Então Acás tem uma oportunidade de poder caminhar nos caminhos do Senhor. Só que Acás, meus irmãos, ele é um rei tão ruim, que ele consegue quebrar a corrente. Ele é o cara que depois de 4 reis bons, ele acaba com tudo, ao ponto de nos dias de Acás, conforme as profecias bíblicas, parecer para nós que Judá já ia acabar em Acás. Parecer que já era o final, ali, antes mesmo de acabar Israel. De tão terrível que Acás foi, de tão grave que foram os pecados que ele cometeu, ele quebra de uma forma por conta dos seus pecados. E aí, falando sobre ele, Acás, algumas características dele, a primeira delas que eu menciono, que é um problema, é que Acás, ele é um rei pragmático. Eu te explico. O que é o pragmatismo? O que é uma pessoa pragmática? Eu te explico. Uma pessoa pragmática é uma pessoa que mira o resultado final. É uma pessoa que está interessada apenas no que vai dar no final. Se o resultado vai ser bom, os meios, os métodos, a forma, o caminho não interessa. Se eu vou ter que me vender, se eu vou ter que roubar, se eu vou ter que matar, se eu vou ter que trair, não interessa. Interessa é se o resultado vai ser positivo no final. Se no final eu vou lucrar, se no final eu vou ser honrado, reconhecido, aplaudido. Essa é uma pessoa pragmática. É uma pessoa que, no caso aqui, ela entende que os meios não justificam os fins. Não tem problema. O que aconteceu no meio aí, não tem nada a ver não. O que interessa é o resultado final. Pragmático, ele é esse homem. Acás, ele é um homem ganancioso. E ele é um homem invejoso, muito invejoso. Ele é um homem que ele é seduzido por tudo o que ele vê. Ele tem o desejo de ter para si. A história de Acás, ela é contada em 3 narrativas. Quantas narrativas? Ela é contada no 2º livro das Crônicas, capítulo 28, que lemos. Ela é contada no 2º livro dos Reis, capítulo 16. E nós encontramos Acás lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7. O profeta Isaías profetizou no tempo do rei Acás. Então, nós temos 3 narrativas sobre a vida de Acás. Para a gente entender a vida desse homem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é unir esses textos. Uni-los de maneira a compreender a cronologia dos fatos e a lógica de Acás. A gente precisa disso. E a primeira coisa que eu já começo aqui falando sobre Acás, o primeiro erro dele, além dele ser pragmático, é que Acás, ele é um homem que ele tem desprezo pelos seus antepassados. Primeiro erro, meus irmãos. Acás, ao assumir o trono, ele ignora todo o fundamento que vinha sendo estabelecido para colocar ali agora um fundamento novo. Ele negligencia tudo que havia sido posto de bom e ele abre mão dos ensinos dos seus antepassados para escrever a sua própria história. Eu olho para isso e eu te lembro que qual que era o fundamento de Acás? O fundamento de Acás, primeiramente, era a palavra de Deus, a lei. A lei é o fundamento onde todo rei deveria governar. Era a partir do que está escrito na palavra de Deus que o rei deveria tomar as suas decisões. Esse era o fundamento que estava posto. E qual outro fundamento? Aquilo que era passado de geração em geração. Aquilo que era ensinado de geração em geração. Ou seja, dos antepassados. Este homem, Acás, ele simplesmente ignora tudo isso.
E ele entende que ele vai escrever a sua própria história. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Ele mostra, meus irmãos, aqui para nós, e eu já aplico, que como líder e como liderança, nós precisamos perceber a responsabilidade de um líder de levar em conta o fundamento que já está estabelecido. Meus irmãos, é um erro gravíssimo quando a liderança, começando em mim, ignora o fundamento que já está estabelecido. E qual é? A palavra de Deus. Quando alguém ignora o que já está colocado na Escritura e tenta produzir algo novo fora daquilo que já está posto, ele erra e ele leva outros a errar. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer que qualquer um que coloque outro fundamento além do que já está posto, ele erra, porque o fundamento é Jesus Cristo. Ou seja, toda tentativa de substituir os alicerces, bases da igreja por outras coisas novas é um erro gravíssimo. O desejo de ignorar os escritos antigos, a palavra, os reformadores, todos que deram a vida por causa do evangelho, o desejo de querer criar algo novo, torna o indivíduo soberbo, intransigente, e ele erra. Ele erra porque ele quer escrever uma história paralela. Ele erra porque ele quer fundamentar em si mesmo. A Cá está mostrando isso. E eu estou falando de liderança, mas isso tem a ver com sua vida. Tem a ver com a sua vida. Tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Porque nós temos também um fundamento para guiar a nossa vida dia a dia. A palavra de Deus, ela é a carta magna. Ela é o que nos guia. E todas as vezes que nós desejamos levar a nossa vida sem a condução das Escrituras, e agimos por achismo, por arrepios, e agimos por intenções contrárias à vontade de Deus, nós erramos. Estamos tentando construir as nossas próprias bases. E isso é um erro. A gente está ignorando o que já foi colocado. Ser cristão, ter a fé cristã, é fazer parte de uma história que já existe. É fazer parte de uma história de pessoas que já passaram pelo que passamos. Opa, eu estou enfrentando isso na minha vida? Qual decisão que eu tomo? Eu vou para a Bíblia para ver os personagens bíblicos, como que eles superaram esses problemas. E eu aprendo com eles para poder colocar em prática na minha vida. O que vivemos hoje são pessoas que elas espontaneamente tomam as suas próprias decisões, descartam a palavra de Deus e vivem à margem do verdadeiro evangelho. Isso é um erro. Isso é ser Acás, é ignorar o passado, é ignorar a descendência, é ignorar a palavra. Meus irmãos, segundo erro de Acás, está muito óbvio no texto que lemos, que é quando Acás ele vai introduzir a idolatria dentro de Judá. Meus queridos irmãos, essa parte aqui do texto é uma parte bem histórica. E eu sei que você gosta de história da Bíblia, e você vai me dar sua atenção, porque aqui nós vemos Acás, ele correndo para lá e para cá. Ele vai construir altares. E a Bíblia nos faz saber, e daqui a pouco eu falo sobre isso, que um dos altares que ele constrói é dentro do templo de Deus. Ele é capaz de construir um altar dentro do templo do próprio Deus, lá em Jerusalém. Acás, meus irmãos, segundo a Bíblia, ele vai construir, no texto que lemos, capítulo 28, um dos altares que ele constrói é ao deus Baal. Baal, eu prego sobre Baal, muito aqui, você já sabe do que se trata. E Baal, esse deus que é tão falado no Antigo Testamento, ele é conhecido como o deus da prosperidade. É o deus da fertilidade. Baal era tido como o deus que fazia a chuva descer. Lembre-se que toda a economia do mundo antigo dependia de quê? Pode falar, irmão. Chuva. A chuva era o vetor principal para o bom funcionamento da economia no mundo antigo. No nosso também, óbvio, sem chuva não tem vida. Mas naquele tempo, especificamente, ainda mais. E aí, a crença que se tinha naquele tempo é que esse deus pagão, Baal, que os outros povos adoravam, esse Deus tinha poder de trazer chuva. E o que acontece?
Esse homem chamado Acás, ele visando prosperidade, uma das primeiras iniciativas dele é construir um altar para Baal, não apenas um. A Bíblia diz que ele sai construindo por todo Jerusalém altares a Baal. A Bíblia diz que ele constrói altares nos montes, nos outeiros. Outeiros são montes menores. A Bíblia diz que ele constrói altares debaixo de árvores frondosas. Sabe o que é uma árvore frondosa? É aquela árvore que você olha e você não vê os galhos. É aquela árvore bonita que está toda recheada de folha. Aquela árvore que você vê e ela está toda fechadinha, que você só vê o tronco, a base. E aquelas árvores ali, meus irmãos, as pessoas iam e elas adoravam ali, porque elas acreditavam que aquela árvore significava prosperidade, porque estava cheia de folhas. E o texto diz que Acás vai debaixo dessas árvores queimar incenso aos outros deuses, mais especificamente a Baal. Falando sobre isso, Judá, pode colocar outro mapa aí, faz favor. Olha para cá. Judá, nesse tempo, está em guerra com Israel. Território de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, Judá, Israel. Essas duas nações, no caso aqui, estão guerreando. Nações que é uma só, mas divididas. Elas estão em guerra. E essa guerra aqui, nesse momento, quem está levando vantagem, quem está vencendo essa guerra no tempo de Acás, é Israel. Ou seja, Acás está com um problema. Ele reina em Judá e Judá está perdendo a guerra. E aí deixa o mapa ali, que eu preciso conversar com você sobre isso. Israel está ganhando a guerra. Aí alguém pode pensar, é porque Israel era fiel ao Senhor. Nada disso. Eu já te mostrei que não tem nenhum rei crente em Israel. Tanto é que em Israel, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, ele instituiu a idolatria. A idolatria no Reino do Norte era institucionalizada. Havia 2 altares, um em Betel e um em Dan. Já falei sobre isso aqui. Esses 2 altares, um lá no extremo e o outro no outro extremo, Dan lá em cima, Betel aqui embaixo, havia adoração em todo Israel. Eles adoravam a vários deuses. Só que, meus queridos irmãos, eles adoravam aos deuses, mas eles também adoravam ao Senhor. Eles dividiam a adoração deles, a idolatria deles era dividida entre Deus e o Senhor. Você se lembra de Acabe? Que eu falei sobre Acabe aqui? Que lá no Reino do Norte, o marco do Reino do Norte, era um reino que se dividia, ora adorava Baal, ora adorava o Senhor. Elias vai falar até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos. Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é o Senhor, seguiu. Mas decide, toma uma decisão. Israel tem essa marca de ser esse reino dividido entre 2 adorações. O que o Acás faz, meus irmãos? Olhe para cá. Lá em Israel, não tinha templo. Porque o templo estava onde? Em Judá, lá em Jerusalém. Aí o que o Acás pensou? Já sei porque que eu estou perdendo a guerra. Eu estou perdendo a guerra é porque Israel adora os outros deuses, adora o Senhor, mas eles fazem isso junto no monte e no bosque. O problema em Judá é que a gente adora Deus no templo e a gente adora os outros deuses lá no bosque, lá no monte. E agora Acás vai instituir que não vai mais adorar o Senhor no templo. A partir de agora, Acás vai decidir que a adoração de Judá vai ser junta com a adoração dos outros deuses lá no bosque. Ou seja, o indivíduo, ele saía para poder fazer a sua adoração, e ele levava um incenso para o Senhor, um incenso para Azerá, um incenso para Astarote, um incenso para Baal, e ele chegava lá e acendia aquele monte de vela lá, e não, um para cada. E ele fazia a sua adoração para todos os deuses possíveis, inclusive o Senhor. Meus irmãos, Acás toma essa decisão, e aí, o problema, sabe qual que é? É que ele não torna
Judá idólatra apenas, mas ele aperfeiçoa a idolatria em Judá. Esse Acaz, ele vai tentando até dar certo, você notou? Ele tenta de um jeito, põe os deuses lá fora, agora põe Deus lá fora, vamos movimentando, vamos tentando, ele vai insistindo, porque o que interessa para Acaz não é o caminho, o que interessa para Acaz é o resultado. Não, tenta aí, faz um negócio novo, senhor. Não, bola um negócio diferente aí, dá um agito no povo, faz um negócio bacana, porque o negócio é o resultado, o negócio é dar resultado, não interessa se o caminho é errado. Acaz é esse cara, Acaz é o homem que está nos mostrando aqui para nós que os valores dele são negociáveis. Não interessa, meus irmãos, se os outros deuses são abominações ao Senhor. O que interessa para Acaz é que o resultado dê certo. E a gente olha para isso e fica pensando, será que isso tem a ver com os nossos dias? Será que vivemos em um tempo onde os homens, as pessoas, as igrejas estão caindo no pecado de Acaz? Onde os indivíduos, na ânsia de terem respostas, ficam correndo daqui para ali, não importa se essa igreja é antibíblica, não importa se não prega o evangelho, o que interessa é se eu vou ter resultado, o que interessa é se Deus vai falar, o que interessa é se eu vou prosperar, não interessa o meio, o que interessa é o resultado. E as pessoas vão correndo de uma igreja a outra, não buscando Deus, não buscando o Senhor, mas buscando respostas, coisas, bênçãos. Aqui Acaz está mostrando para nós o que é o caráter de alguém que não ama Deus, mas que ama coisas. Eu quero é bênção, irmão. É bênção. Então vamos para lá. Não, bênção está de cá, então vamos para lá. Não está para cá, vamos para lá. Não há pergunta se a igreja é bíblica. Não há questionamento se a palavra que sai do púlpito é das escrituras. Não há. O que interessa é se está dando resultado. O que interessa é se está impactando. Meus irmãos, essa mensagem aqui, ela está se tornando cada vez mais rara nos púlpitos. Porque essa mensagem assusta alguns. Alguns, meus irmãos, que estão desejosos de ouvir uma mensagem aprazível, de dizer que vai ter resultado, vai ser maravilhoso. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer que se você não fizer do jeito certo, você pode até ter um resultado sim, mas esse resultado não é o resultado que agrada a Deus. Você não vai estar no centro da vontade de Deus. É essa a verdade que eu tenho para te dizer, que de fato na fé cristã os meios interessam. Não interessa apenas como eu chego do outro lado da parede, mas tem que saber se eu não fui pisando nos irmãos, se eu não fui chutando os irmãos, se eu não fui rompendo os irmãos. Tem que saber como eu caminhei. A fé cristã é isso. A fé cristã tem a ver não apenas onde chegamos, mas como chegamos. Acaz está mostrando isso. Irmãos, o que acontece? Voltando aqui para a história. Quando a briga de Judá com Israel começa a ficar mais intensa, a Escritura diz que o rei de Israel, preste atenção, que não é o Acaz, o rei de Israel, o que ele faz? Ele sobe lá na Síria, está vendo a Síria lá? E ele faz uma aliança com o rei da Síria. Ele faz um conchavo com o rei da Síria. Ele vai procurar o rei da Síria dizendo, eu estou com um problema com Judá. E a guerra está terrível. Mas eu quero contar com você. E eles fazem uma aliança. E a Síria lá era muito forte. E agora a Síria vai se unir a Israel contra Judá. Aí olhe para cá. Nessa hora a gente vai lá para Isaías. Isaías capítulo 7. Quando acontece essa aliança entre Israel e a Síria, a Bíblia diz que o profeta Isaías entra em cena. Meus irmãos, o profeta Isaías procura o rei Acaz. E ele vai dizer o seguinte para o rei Acaz. Rei Acaz, o seu inimigo Israel se uniu à Síria, ao rei da Síria. São 2 contra 1.
A minha palavra para você, Acás, é que você se arrependa, que Deus vai entrar com você nessa batalha. A minha palavra para você, Acás, é que você retorne dos caminhos que você está andando. Que Deus pode ser Síria, Israel ou quem for, que Deus vai te dar vitória. A palavra de Isaías era essa. E eu preciso te lembrar que quem está profetizando aqui não é o Zequinha da esquina. Não é o canelinha de fogo da ponte, não. Quem está falando é o profeta Isaías. É um cara que o livro dele é chamado de quinto evangelho. É o cara que mais profetizou sobre a vinda do Messias. O profeta Isaías profetizou para 4 reis. O profeta Isaías morreu cerrado ao meio porque foi fiel a Deus. O profeta Isaías é um homem absolutamente usado por Deus. É um homem que no capítulo 6 anterior viu a Deus no alto e sublime trono. É esse cara que vai diante de Acás falando: rapaz, arrependa, volta, que Deus vai te abençoar. Eu quero te dizer que Deus não deixa ninguém desavisado. Deus não deixa ninguém desavisado. Deus nunca deixa de comunicar. Às vezes a gente que é duro demais e não escuta, mas Deus fala. Deus usa pessoas. Deus usa situações. Eu estava ouvindo um dia o pastor Gustavo Bessa pregando, e ele falou quando ele estava desviado do evangelho, ele estava indo para uma calorada, lá no Mineirão, e ele usava droga, todo atrapalhado, e quando ele chegou num cruzamento na rua, veio um carro e puf, bateu na porta do lado dele. Aí veio o policial, fez a ocorrência para o seguro, aí ele entrou no carro de novo, saiu, foi para a rua de cima, veio outro carro do outro lado e puf, bateu na porta dele. Chamou a polícia para fazer a ocorrência. A polícia ligou para o policial que estava na rua de baixo ainda, e ele foi lá em cima. E chegou lá: meu filho, vai embora para casa. Esse trem vai ser ruim para você. Não mexe com isso não. Estou te contando isso, irmãos, porque Deus ele permite situações que você vai indo, e você vai sabendo. Você não é inocente, você não é bobo. Você está sabendo que o caminho que você está trilhando é perigoso, que as conversas que você está tendo, que as atitudes que você está tendo, as palavras que você está liberando, esse caminho é caminho de morte. Você sabe disso. Mas você vai dá nada para mim não, né? Como diz vocês jovens, né, de hoje. Dá nada não. Deus é meu brother. Deus é meu chegado. Que isso? E Deus vai avisando, alertando, chamando, gritando. A gente duro. E Acás é esse homem. Sabe o que ele fez? Sabe o que Acás faz? Olha a atitude que esse homem vai ter. Eu vou te pedir, abre a sua Bíblia. Vai lá, segundo livro dos reis. Se você está em Crônicas comigo, volta 2 livros aí, segundo livro dos reis, capítulo 16. Segundo livro dos reis, capítulo 16. Preste atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Segundo livro dos reis, capítulo 16, versículo 10. Preste atenção. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar pronto, se aproximou do altar, sacrificou nele, queimou o seu holocausto, a sua oferta, derramou a sua libação, espargiu o sangue, o sacrifício sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e colocou do lado do altar, do lado norte. Olha para cá. Volta com o mapa, preste atenção.
Preste atenção. Vou você mentalizar. A briga é entre Judá e Israel, mas agora é 2 contra 1. A Síria ali entrou. Então é 2 contra 1. Isaías veio aqui em Judá, falou com Acás para se arrepender. Ele não se arrependeu, e a medida que ele toma, sabe qual que é? Ele sai daqui, e aqui não está escrito, mas do lado de cá está o reino assírio, aqui, fica do lado da Síria. Ele sai de Judá e vai lá para Damasco, a capital do reino assírio, e ele vai fazer uma aliança com o rei assírio. O que Acás conclui? Espera aí, era só eu contra Israel, e ele chamou mais um, eu vou chamar mais um. Ele vai e faz uma aliança para ficar 2 contra 2. Só que ele não é bobo. Ele vai na Assíria. E a Assíria era o grande exército do mundo antigo. A Assíria de Tiglat-Pileser, que é o nome do rei, era um dos impérios mais terríveis do mundo antigo. Ele vai lá para poder fazer aliança com esse rei. Você está entendendo o que Acás está fazendo? Ao invés de se arrepender, de se voltar para o Senhor, ele continua insistindo e encontra Deus. Só que o texto nos dá mais um detalhe, preste atenção. Quando ele chega em Damasco, que é a capital da Assíria, a Bíblia diz que ele está lá andando em Damasco. E a capital lá, Damasco, era uma capital belíssima. A Síria era muito rica. Era um reino muito próspero. E ele está andando e observando e vendo a beleza daquela cidade. Aí de repente ele passa num lugar e ele vê um altar. Ele vê um altar a um deus assírio. E ele fala assim, uai, desse não tem lá não, Ué, eu já fiz um tanto lá, mas esse aí eu não vi não. E esse povo é rico, esse povo é próspero, tanto é que eu estou aqui pedindo ajuda. Quer saber? O texto diz que ele pega aqui um papel e ele vai fazer uma planta desse altar, vai desenhar. Ele desenha o altar e note, ele põe no correio, né? Ele manda lá a planta e ele continua em Damasco. Ele manda a planta para o sacerdote dele, que ficou lá em Judá. E o pedido dele é, faça um igual para nós. Vai ser bênção para nós. Faz aí. E ele fica lá em Damasco, fazendo aliança, o conchavo dele. Aí a Bíblia diz que ele volta para casa. Quando ele volta para casa, qual que é a primeira coisa que ele vê? O altar está pronto, esperando ele. Ele vai no altar. Ele se prostra. E ele sacrifica no altar. Esse homem, ele faz isso. Ele é um homem que, infelizmente, ele vê as coisas e ele deseja essas coisas independente do que é. Nós vivemos nesses dias. Os dias em que nós, muitas vezes, olhamos as coisas lá fora e pensamos, uai, poxa vida, quem disse que eu não posso ter isso? Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso alcançar isso? Quem disse? E aqui, meus irmãos, esse homem está nos mostrando mais uma vez o papel da liderança. Como que a liderança tem que ser cuidadosa em ver coisas lá fora e pensar assim, poxa vida, eu vou trazer esse trem para dentro. E trazer isso para dentro pode promover o mal. E infelizmente, você sabe que a gente tem vivido esses dias em que os ambientes de culto não há mais reverência, não há mais devoção, não há mais santidade, não há mais temor, não há mais isso. Não há um desejo pela palavra de Deus, não há um anseio por Deus. As pessoas, meus irmãos, elas entendem ou percebem o culto como um mero rito religioso. Trazem essas coisas, práticas erradas, subserviência. Pessoas que desejam, por que ele fez isso, irmãos? Porque a Síria era próspera. E aí ele falou, quero isso também. Opa, vou receber essa vitória aí. Eu quero essa bênção também. E ele traz isso, meus irmãos. E note, eu vou voltar lá para o segundo livro das crônicas, vou ler, se você quiser. Segundo livro das crônicas, capítulo 28. Ele traz isso. Só que o capítulo 28, versículo 19, vai falar para a gente o resultado dessa aliança. O resultado dessa aliança, preste atenção, diz assim,
Versículo 20. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém ele não o ajudou e o colocou em aperto por causa do caminho que Acaz tomou. O texto diz que o rei da Síria não o ajudou, o Senhor ficou irado com ele. Olha para cá. Sabe o que aconteceu? O Acaz teve uma iniciativa. Ele confiou no rei da Síria. Só que a Bíblia diz, sabe o quê? Que o rei da Síria deu as costas para ele. Ele faz aliança. E na hora do rei da Síria ajudar ele, a prática errada que ele fez não levou ele para lugar nenhum. O custo disso foi a ruína. Quantas pessoas, meus irmãos, negociam a sua fé, negociam a sua santidade, negociam os seus casamentos, negociam os seus ministérios. Quantas pessoas fazem isso simplesmente pelo desejo único e exclusivo de ter os seus prazeres satisfeitos. Mas, meus irmãos, o resultado disso é o que acontece, é ruína. Fazem aliança, se misturam, erram, buscando algo que não encontram. Acaz fez isso. A ajuda da Síria não veio. Ele foi derrotado novamente. Ele vai perder, porque ele confiou nos assírios. Ele não ouviu o profeta Isaías. Aí você olha para o texto e pensa assim, poxa vida, o homem está tentando de tudo. Ele traz Deus, ele tira Deus, ele põe Deus para fora do templo, ele constrói altar, ele busca Deus de Damasco, ele faz aliança com o rei assírio. O cara tenta de tudo e nada dá certo. Tudo ele fracassa. Isso é Deus falando com ele, meu filho, volta. Volta. Arrependa. Lembra de onde você caiu. Lembra o que você fez, volta. Aí você vai pensar, então ele arrependeu. Não. O versículo 22 é mais assustador ainda. Sabe o que diz o versículo 22? Vou ler a parte B do 23. Vi que os deuses da Síria os ajudam. Eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Olha só, meus irmãos, preste atenção. Caminhando para encerrar. Olha só. Ele está em Judá. Ele está lutando contra Israel. Israel fez uma aliança com a Síria. Ele procurou a Assíria. A Assíria traiu ele, ele foi derrotado, ele deveria se arrepender, mas sabe qual a conclusão que ele chega? Entendi, já sei, já captei, né? Como diz o comediante antigo, captei. Captou o quê? Ele pensou o seguinte, é o que o texto diz, já sei, até agora eu sacrifiquei para os deuses errados. O Deus que eu tinha que sacrificar era o Deus de lá da Síria. É os da Síria que vai me dar vitória. Olha o que o texto diz. Olha, visto que os deuses da Síria ajudam eles, é a eles que eu vou sacrificar. Ah, já sei. Eu encontrei a ajuda. Eu copiei a nação errada. É por isso eu achei a resposta. Parece a história de muita gente que vai bater na cabeça, bater na cabeça, bater na cabeça, a cabeça vai ficando inchada, você vai aconselhando, vai conversando, vai orientando, vai explicando, aí a pessoa fala, eu entendi. Aí você, amém, oh, glória. E aí vai de novo, mesmo caminho, mesma escolha, mesmo caminho, mesma escolha, a gente achei que você tinha entendido, mas não entendeu nada. E às vezes tem gente, domingo a domingo, ouvindo a pregação, o ensinamento, e as pessoas não despertam, não percebem que o caminho que trilham é um caminho errado, não há outro caminho, o caminho para casa era o Senhor, o resultado foi perdição. Para encerrarmos, o versículo 24 diz que ele fechou a casa de Deus e espalhou altares por todo Jerusalém. Sabe o que ele fez no final da vida? Ele falou assim, já sei, agora eu já sei. O problema está no templo. Ele tranca o templo, ele acaba com o culto, não tem mais igreja, acabou com tudo, ele acabou. Ele agora, meus irmãos, ele não quer que ninguém divide oração, adoração, não tem mais adoração ao Senhor. Chega um dia que a máscara cai,
Esse homem tentou levar a adoração de Deus e dos outros deuses lado a lado. Mas quando ele chega no final da sua vida, a máscara dele cai e ele se revela. Ele não se arrepende e ele escolhe. E o que ele escolhe são os outros deuses. Ele faz uma escolha. Perceba isso. Quando você não escolhe, você já escolheu. Quando você não escolhe, você já escolheu. Se tratando da fé cristã, se você não tomou uma posição, você já tomou uma. E a posição que você tomou é contrária ao nosso Deus. Esse texto aqui mostra que esse homem foi empurrando, até que a própria vida o levou para diante de uma situação onde acabou a igreja. Fechou a igreja. Meus irmãos, capítulo de número 28, no início dele, a Bíblia nos assusta tanto sobre a história desse homem, que esse homem chegou num grau de loucura e tragédia tão grande, que ele sacrifica seus filhos no fogo para ter prosperidade. Havia um Deus, que eu já falei dele aqui sobre Manassés, um Deus chamado Moloque, que era um Deus que tinha metade do corpo de touro, metade do corpo humano, que ele tinha um ventre aberto, uma espécie de uma boca com o ventre aberto, e ficava um fogo lá dentro e uma escada. E o costume era que o pai pegasse a criança, entregasse para a mãe, e a mãe subia as escadas e jogava o filho no fogo e sacrificava para ter prosperidade. A Bíblia está dizendo que esse Acaz chega ao absurdo de assassinar crianças para poder ter prosperidade. Meus irmãos, perceba a loucura do homem, meus irmãos, pela ganância, faz com que ele se torne uma marionete das suas próprias vontades. Ele não percebe que ele está sendo guiado pelo dinheiro. O que Paulo escrevendo a Timóteo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas matam pelo dinheiro, as pessoas casam por conta do dinheiro, se separam por conta do dinheiro, as pessoas terminam amizades por conta do dinheiro, as pessoas destroem famílias por conta do dinheiro. O dinheiro domina a ganância, o anseio, eu quero, eu preciso. Acaz é esse cara. Ele sentou no trono de Davi, mas ele se perdeu. Esse homem recebeu um reino crente, e ele tornou o reino de Judá num reino ímpio. E eu encerro como é a última fala, porque talvez, sempre digo isso, seja a nossa história. Oportunidade atrás de oportunidade. Deus levantando os Isaías por aí para te falar. Deus levantando os Isaías por aí para te alertar. Que o caminho que você está tomando é caminho de perdição. Que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte. E Deus está te avisando, está te alertando, mas você ignora. Você fecha o seu coração, você fecha os seus ouvidos, você não quer ouvir a voz de Deus. Como acaso você é obstinado, coração duro, a palavra não entra. Deus te trouxe aqui para quebrar esse coração de pedra, para ver se a gente sai daqui entendendo que não existe atalho para o coração de Deus. O seu jeito sempre vai dar errado. Pode estar dando certo até hoje, até mês que vem, até ano que vem, pode dar certo por 10 anos. Mas o seu jeito uma hora vai te deixar na mão. As suas alianças vão fracassar. A forma que você está conduzindo, uma hora você vai perder o controle. Deus nos trouxe aqui para falar para nós. Eu quero assumir o controle da sua vida. Eu quero governar o seu coração. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus.